Continuando essa nossa série de estudos, hoje é o encontro 7, onde vamos falar sobre o seu irmão mais fraco. Lembrando que o nosso tema de estudos é sobre a família do reino. Eu quero ler com você Romanos, no capítulo 15, no versículo 1. Paulo fala assim: Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, como temos falado lá desde o primeiro encontro, a partir do momento em que a gente crê em Cristo, a gente passa a fazer parte da família do reino de Deus. E isso traz sobre nós muitos privilégios, muitas coisas boas. Mas no encontro de hoje, eu quero falar um pouquinho também sobre uma responsabilidade que surge. Nessa família, a gente passa então a conviver com pessoas que são diferentes de nós. Na igreja, no grupo de crescimento, no seu ciclo de relacionamento, você vai começar então a conviver com as pessoas que creem em Cristo, pessoas que são diferentes de você. E nessa caminhada, então, pegando como base o que a gente leu aqui em Romanos 15, Paulo vai dizer que há algumas pessoas que, por estarem começando a caminhar com Cristo, ou por ainda estarem passando por um processo de amadurecimento espiritual, elas são chamadas por Paulo de fracos na fé, ou pessoas que ainda estão conhecendo mais sobre a Cristo e se fortalecendo. E nós, como irmãos mais velhos, ou como aqueles que já estão caminhando com o Senhor, somos chamados por Ele, né, para uma responsabilidade, que é amar e cuidar dessas pessoas. Então, nesse encontro, eu quero focar no que Paulo está falando aqui, nessa palavra que ele usa, que é muito interessante. Veja, Paulo usa a palavra suportar os fracos. Então, nosso objetivo hoje é entender a nossa responsabilidade, o que significa suportar os mais fracos e como fazer isso na prática. Então, o primeiro ponto que eu quero então levantar é: o que significa suportar os mais fracos? Então, o primeiro ponto para a gente entender é: os mais fracos aqui não são pessoas que estão falando relacionado a algo físico, óbvio que não. O mais fraco está falando de conhecimento e de caminhada, ou de tempo de caminhada com Deus. E aí a pessoa, conforme ela se aproxima de Deus e vai conhecendo mais dele, ela vai a amadurecimento. E todos nós passamos por esse processo. As pessoas que estão ao nosso redor estão mais avançado ou menos avançado nesse processo de amadurecimento. E Paulo vai dizer então que aqueles que estão começando a caminhar com Cristo, eles são os mais fracos. Mas a pergunta então é: o que significa suportar essas pessoas? Porque a palavra suportar aqui de início pode parecer que eu preciso suportar no sentido de eu preciso aturar essa pessoa. Não, não. Aqui é no sentido de dar suporte a elas. Entendeu? Então a palavra suportar vem dessa ideia de realmente dar suporte a elas. E como que nós podemos fazer isso? Bom, há um outro versículo que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 22 até o versículo 25, em que Paulo ele vai fazer uma comparação com o corpo de Cristo, e eu vou ler aqui porque isso vai nos ajudar a entender o que significa suportar aqui os mais fracos. Então, olha só, 1 Coríntios 12, 22 começa assim: pelo contrário, ele está falando sobre os membros do corpo, né? Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Então, Paulo está falando aqui sobre os membros do nosso corpo físico, e ele está fazendo uma correlação com os membros da família do reino. Ele continua: E os membros em que nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados então de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, o que está dizendo isso aqui? Que, assim como no nosso corpo existem partes ou membros do nosso corpo que têm mais ou menos honra, Paulo está falando que no corpo de Cristo estão aqueles que estão mais fortes ou menos fortes, né? Mais fracos. E da mesma forma como um corpo, aqueles membros que parecem que são os menos honrados são os que a gente mais protege e cuida deles, porque eles são indispensáveis, assim também são aquelas pessoas que começaram a andar com Cristo no meio da comunhão da família do reino. Eles são indispensáveis. Ou seja, a gente precisa, como irmãos, cuidar deles, tratar e suportar eles para que eles possam amadurecer e avançar na sua caminhada com Cristo. Isso significa que nós vamos precisar tolerá-los, nós vamos precisar carregá-los, cuidar deles, caminhar junto com eles e discipular. Então, o discipulado é a parte importante do processo de suportar
por mais fracos, e é isso que a gente quer incentivar nesse encontro. Esse entendimento de que a gente deve discipular e ajudar aqueles que estão próximos de nós e que precisam de mais ajuda e do nosso suporte. Isso é indispensável. O que é importante também, o segundo ponto, é a gente lembrar que um dia, todos nós que agora somos irmãos mais velhos, ou que somos mais fortes, ou que já temos um certo conhecimento de Deus, ninguém é perfeito, estamos ainda crescendo e aprendendo, mas todos nós que estamos caminhando com Cristo, um dia já fomos mais fracos também. E naquela época, alguém orou por nós. Alguém nos suportou, alguém nos discipulou, alguém nos amou e nos ajudou. E agora nós somos chamados a fazer o mesmo. Nós somos chamados a agir em maturidade espiritual. Então, um sinal de maturidade não é o quanto você conhece da Bíblia, mas é o quanto você está disposto a, com aquilo que você sabe da Bíblia e de Deus, ajudar os mais fracos. Até eu quero ler um versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz assim, ó, levai as cargas um dos outros, e assim vocês irão cumprir a lei de Cristo. Então Paulo está falando que o verdadeiro amor que a gente encontra em Deus e a lei de Cristo, ela é cumprida quando a gente ajuda uns aos outros a carregar as suas cargas, quando a gente ajuda uns aos outros em suas fraquezas. Então, a gente precisa ser motivado nesse encontro, primeiro, entender que vão ter pessoas ao nosso redor que precisam ser suportadas, ajudadas e mais fracas, e de que a nossa responsabilidade, como aqueles que são irmãos mais velhos ou um pouquinho mais velhos, suportar e ajudar uns aos outros, e que isso é um sinal de maturidade no corpo de Cristo. Então, que a gente possa se motivar nessa direção, a uns suportar e uns ajudar aos outros. Hoje eu quero trazer, então, primeiro, uma reflexão, para que a gente possa pensar sobre isso, né? Então, já que estamos falando em ambientes de convivência, em grupos de discipulado, estamos falando em círculos de amizades, eu queria propor, então, uma reflexão que é como nós podemos ser intencionais, como irmãos mais velhos, em criar ambientes de relacionamento onde as pessoas possam ser suportadas, onde aqueles que são mais fracos na fé possam ser suportados e crescer e serem alavancados na sua caminhada com Cristo. Você reflita sobre isso. Como a gente pode gerar esse ambiente nos grupos de crescimento, nas nossas orações, na nossa comunhão, no nosso trabalho, onde nós estivermos, gerar esse ambiente onde os mais fracos recebem suporte para crescer. Então essa é uma reflexão muito importante. E hoje eu quero trazer também um desafio prático para você, uma coisa que você vai colocar em prática ao longo dessa semana, que é, eu quero que você pense em alguém no seu círculo próximo de amizade, ou no seu grupo, que você percebe que essa pessoa precisa ainda se desenvolver na fé, que ela pode ser considerada alguém que é fraco, como Paulo diz na fé, né? E talvez você não vá perceber isso logo de cara, mas eu quero que você ore e busque essa direção e o Espírito Santo ele vai te mostrar alguém, então que você encontre essa pessoa e que você não ignore ela, mas que você comece orando por ela e então busque formas ao longo dessa semana de que você possa ajudar essa pessoa a crescer. E eu creio que se todos nós fizermos isso, a nossa comunhão vai ser ainda mais saudável como igreja, a gente vai crescer como pessoas. Então é um desafio prático para você, tá certo? Então reflita sobre o que foi colocado, coloque em prática esse desafio e que, por fim, a gente possa orar, então, para que o Senhor possa nos amar e nos ensinar a ter o mesmo coração que Ele teve. Assim como Cristo suportou os mais fracos e a nós, assim como as pessoas um dia oraram e intercederam por nós, que a gente também possa ter esse mesmo coração, orar uns pelos outros, amar aqueles que estão começando a caminhar com Cristo, suportá-los em suas fraquezas e então a gente possa crescer, sem orgulho espiritual, sem questão de posicionamento, não. Se colocar realmente como alguém que crê em Cristo, que quer suportar os mais fracos e que caminha como um membro da família do reino de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida.